Olá, bom dia! Vamos à nossa aula sobre avaliação do desenvolvimento aos 36 meses. Nossa aula aqui de terça-feira, diagnóstico na prática. A gente está fazendo uma série de lives, começamos com 12 meses, avaliação do desenvolvimento aos 12 meses, avaliação do desenvolvimento aos 24 meses e hoje avaliação do desenvolvimento aos 36 meses. Só para adiantar, quinta-feira, 20 horas, avaliação do desenvolvimento aos 48 meses. E terça-feira que vem, avaliação do desenvolvimento aos 60 meses, tá? Então, seguindo aqui a nossa série de lives, com o objetivo de auxiliar os profissionais, aprendendo um pouquinho mais sobre o desenvolvimento típico, para que vocês possam fazer melhores avaliações em casos de suspeita, sinais de TEA ou suspeita de atrasos no desenvolvimento aí na clínica de vocês, tá? Lembrando que se você for pai e tiver dúvidas sobre o desenvolvimento do filho de vocês, o ideal é procurar um profissional da área da saúde, o pediatra, neuropediatra, psiquiatra, fono, psicólogo, que seja especialista, para poder avaliar o desenvolvimento do filho de vocês, tá? Essa live não tem objetivo de fazer diagnóstico, então perguntas sobre diagnóstico aqui dos filhos de vocês, eu vou ficar devendo, tá? Porque isso não é adequado, não é bacana, pode gerar mais angústia, então o ideal é procurar um profissional que possa te orientar direitinho e ver o seu filho e te orientar se precisar de alguma intervenção ou às vezes tirar a minhoca da sua cabeça, tá? Então essa live é mais voltada para os profissionais. Se você é pai, quiser mandar alguma pergunta no direct, a gente pode recomendar alguma equipe, enfim, tá bom? Então vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre avaliação do desenvolvimento aos 36 meses, 3 aninhos. Então o que é esperado para a maioria das crianças aos 36 meses em termos das 4 grandes áreas: socioemocional, linguagem e comunicação, desenvolvimento motor e físico e desenvolvimento cognitivo. No desenvolvimento socioemocional, o que nós esperamos para uma criança de 3 anos? Nós esperamos que essa criança demonstre afeto pelas crianças e pelos adultos espontaneamente, tá? Essa criança vai demonstrar afeto sem que você peça. Olha, dá um abraço no amiguinho, olha, ele tá triste, papai tá triste, vai lá, dá um beijinho nele. Olha, a mamãe ficou triste, olha como ela ficou triste. Essa criança de 3 anos, ela já vai perceber e ela já vai começar a demonstrar uma série de emoções diferentes e vai transmitir isso ao outro, tá? Espontaneamente. É claro que eu não estou dizendo que não é para os pais fazerem isso, tá? Eu estou dizendo que a criança com 3 anos ela já é capaz de fazer isso de forma espontânea, sem ser incentivada, tá? Ela fica, por exemplo, preocupada se tem algum amiguinho chorando, o irmãozinho, né? Então, se o irmãozinho tá chorando, a gente já percebe nas expressões faciais, no comportamento da criança, preocupação. É diferente de incômodo sensorial pelo choro, é uma preocupação, por que aquela criança está chorando, empaticamente, o que está acontecendo com a minha irmã, com o meu amiguinho, por que ele tá chorando, tá? Tem uma conexão socioemocional, uma reciprocidade socioemocional, já é possível perceber essa reciprocidade. Então a criança apresenta essa variedade de emoções, isso é possível de ser percebido através das expressões faciais e do comportamento. Então, não só os pais conseguem perceber, estranhos também conseguem perceber, tá? Então, as pessoas que não convivem muito com a criança também conseguem perceber essa ampla variedade de expressões faciais e de comportamentos, de expressões de afeto. Ela também entende a diferença entre meu
e seu. Ela começa essa diferenciação de forma mais clara. Ela consegue diferenciar o que é brinquedo dela, o que é brinquedo do amigo. Ela consegue diferenciar o que é o lanchinho dela, o lanchinho do amigo, e também o que é dela, o que é dos pais, tá? Esse limite, o que é dela e o que é do outro, tanto espacial quanto mais abstrato. Com relação à tolerância à frustração, a criança já começa a adquirir maiores controles, mas ela ainda pode ficar frustrada com mudanças na rotina. Mas, como ela está adquirindo maiores controles, ela já fica frustrada com maiores mudanças já mais significativas em sua mudança, em sua rotina, tá? Ela já tolera muito mais as frustrações, a pequenas mudanças na sua rotina. Com relação à linguagem e comunicação de uma criança de 36 meses, de 3 aninhos, a gente percebe que essa criança já segue instruções de 2 e 3 passos, né? Ela entende conceitos espaciais dentro, fora, embaixo, em cima, com facilidade. Sabe o nome das coisas, então o vocabulário cada vez maior. Então ela sabe palavras ali que a gente olha e fala, nossa, de onde? Em que momento que ela adquiriu essa palavra? Ela sabe o próprio nome, ela sabe a idade, ela sabe o gênero e consegue diferenciar o gênero, menino, menina, sabe o próprio gênero e consegue diferenciar isso nos amiguinhos, tá? Nos pais. Ela já fala plurais, já fala eu, você, mim, nós. Uma coisa muito importante, estranhos entendem o que uma criança de 36 meses comunica, tá? Então, uma criança com essa idade que estranhos não compreendem o que ela está tentando expressar, tem alguma coisa que precisa ser avaliada aí, tá? Os estranhos, pessoas que não convivem pouco com a criança ou que nunca viram, precisam compreender a comunicação de uma criança de 36 meses. E trocas de turno de uma criança de 36 meses precisam conter aí mais ou menos. A gente viu na aula passada das crianças de 2 anos, de 24 meses, com relação à linguagem, à comunicação, a quantidade de frases que já são esperadas, né? Senão a gente já tem aí uma bandeira vermelha de preocupação. Nas crianças de 36 meses, tem que ter tudo que tinha lá com 2 anos, né? E ainda tem 1 ano aí de avanço. Essa criança tem que ter adquirido uma série de habilidades de 2 anos até os 3 anos. Então, com 36 meses, a gente espera que essa criança troque turnos numa conversa de pelo menos 2 a 3 frases. Então, quando a gente vai conversar com uma criança de 36 meses, de 3 anos, a gente espera que ela troque aí pelo menos 3 turnos, 3 frases. Então, se ela me fez uma pergunta, eu digo mais alguma coisa, ela responde mais alguma coisa, pelo menos 3 trocas aí com frases. É bastante coisa, né? Para algumas crianças aí, às vezes com 3 anos, estão formando palavras sem verbo ainda, né? Frases muito incipientes, enfim. Então, o que já é esperado para uma criança de 3 anos já é até troca de turno com frases, 3 frases aí nas trocas de turno. Com relação aos aspectos cognitivos de uma criança com 36 meses, a gente espera brincar de mentirinha, um brincar de faz de conta já bem elaborado. A gente, lá com 18 meses, inicia-se a brincadeira de faz de conta. Com 24 meses, isso precisa estar já... a brincadeira de faz de conta não pode estar só
simples ali, né? Ela já precisa estar um pouquinho mais elevada, né? Se elevando. E com 36 meses, com 3 anos, essa brincadeira precisa estar mais elaborada, né? Então ela precisa brincar com a boneca, com o ursinho de pelúcia, com bonequinhos, né, que representem pessoas, figuras humanas, criar e ampliar essas histórias, brincar de faz de conta, também com o próprio corpo, né, sem os elementos, os bonecos, né, brincar que é o super-herói, brincar que ela é a mamãe, né, então são brincadeiras mais complexas. Brincar de quebra-cabeça com 4 peças, entender a quantidade, né, de pelo menos 2 elementos, né, quantificar pelo menos 2 elementos, entender até o número 2, virar a página de um livro. Aí a gente junta um pouquinho a parte motora com a parte cognitiva, né? Mas virar a página de um livro sozinha, né? Independente, uma por vez. Construir torres de pelo menos 6 elementos. Abrir maçaneta, não maçaneta assim, né? Maçaneta de girar. Ela imita muito, né? Então ela vai aprendendo através da imitação e já é esperado que ela faça todos esses elementos aí no desenvolvimento típico. No desenvolvimento motor, físico, a gente espera que seja uma criança que escale muito bem, né? A gente fica morrendo de medo, mas é esperado que ela escale com qualidade, que ela corra com qualidade, não seja uma criança que tropece, caia à toa, né? Que ela já tenha mais equilíbrio. Claro que crianças caem, mas ela já corre, já tem mais desenvoltura ali na forma como corre. Sobre pedalar, triciclo, a criança já consegue pedalar um triciclo. Muitas vezes, quando a gente vai fazer a avaliação, a criança não teve oportunidade de brincar com o triciclo. Ela não tem quintal, mora em apartamento, não sai para brincar de triciclo e às vezes os pais não sabem nem responder essa pergunta. Eu não sei se ela sabe andar porque ela não tem espaço e ela não brinca. Aqui a gente tem, eu sei que tem muitas clínicas também que fazem essa avaliação, né? Então quando a gente vai avaliar, a gente tem um triciclo e a gente coloca a criança para andar para ver se ela consegue fazer esse movimento, né? Subir e descer escada também, né? Nessa idade, com 36 meses, subir e descer escadas com os pés alternados, né? Então um pé depois do outro. A gente pede para os pais filmarem, aqui tem escada, então aqui eu observo a criança subindo e descendo a escada com os pés alternados. Mas isso também pode ser feito numa avaliação, por exemplo, com vídeo, se você não tiver escada no lugar que você atende. Então, motor físico são esses os elementos que a maioria das crianças fazem aos 36 meses. Agora vamos falar um pouquinho sobre quais são os sinais, as bandeiras vermelhas, as red flags para 36 meses. O que eu devo ficar com a anteninha ligada se a minha criança não faz, se o meu paciente não faz com 36 meses? O que eu devo me preocupar, o que eu devo buscar encaminhar para uma equipe especializada, se eu não faço avaliação especializada, se eu não estou numa equipe multidisciplinar, se eu preciso de uma fono, se eu sou fono e preciso de uma psico, preciso de uma avaliação complementar, enfim, ou de uma avaliação de uma TO, ou de uma avaliação médica, né, neurologista, enfim. Se a criança tem uma fala pouco clara, se você não compreende o que essa criança fala, você como uma estranha, né? Eu disse que as pessoas estranhas têm que compreender o que essa criança diz. Se você não compreende o que essa criança fala, é um indício de que a anteninha tem que levantar aí e pensar num encaminhamento, numa avaliação mais específica. Se a criança baba muito, ou se a criança baba, né? Acho que a questão aqui não é intensidade, babar muito ou babar.
baba, precisa de uma avaliação, fonoaudiólogo, otorrino, enfim. Se ela cai muito, né, se tem questões relacionadas ao equilíbrio, se ela não consegue manusear objetos, usar quebra-cabeça, virar maçaneta, né, questões motoras, aos 3 anos, você não consegue subir escada de uma forma adequada para 36 meses, precisamos de uma avaliação especializada para saber se há alguma coisa, tá? Então, o que significa red flag? O que significa um sinal de alarme? É um sinal de alarme para avaliação, para saber o que há. Não significa que há alguma coisa, tá? Mas é um sinal de que algo pode estar errado, algo pode ser um problema. Outra red flag para 36 meses: não usar frases para se comunicar. Então, com 3 anos, uma criança tem que usar frases para se comunicar. Se uma criança não usa frases, precisa de uma avaliação. Uma criança que não entende instruções, que não segue instruções, ou porque não entende, ou por outro motivo. A gente vai seguir aqui a seguinte questão: ela não segue instruções. Não segue instruções, a gente vai buscar uma avaliação, é uma red flag, tá? Uma criança de 36 meses que não brinca de faz de conta, tá muito atrasada. Lembrem-se lá das aulas anteriores, que não assistiu às aulas anteriores de 12 e de 24, assistam, estão aí todas as aulas no nosso IGTV. A criança começa a brincar de faz de conta lá atrás, então já tá bastante atrasada. Não quer brincar com outra criança, não tem interesse por outras crianças. Então, num ambiente onde tem outras crianças e brinquedos, ela escolhe somente os objetos. Ou prefere brincar com elementos que não são brinquedos e ficar com os adultos, né? Um exemplo, manipular objetos como o tapete, a cortina, brincar com qualquer elemento que não seja brinquedo na presença de crianças e brinquedos. Ou tem brinquedos, prefere os brinquedos, mas fica de costa para outras crianças, não fica junto com outras crianças, tá? Lembrando aqui que lá nas competências socioemocionais, a criança já mostra afeto, empatia, atenção, imita outras crianças e adultos. Então a gente espera, e lá nas séries anteriores que eu falei, nos 24 meses, nos 18 meses, a criança olha muito pro rosto, ela tá atenta ao ambiente, ela imita muito. Então isso já são competências anteriores. Então a gente já espera que uma criança de 3 anos, ela já vai fazer tudo aquilo dos marcos anteriores, né? Então ela vai se sentir feliz e vai estar com outras crianças ali brincando junta. Começam as brincadeiras compartilhadas ali. Muita atenção se uma criança de 3 anos fica junto com outras crianças, mas não há nenhuma troca, né? Então ela fica junto, mas ela só toma o brinquedo da mão, ela não tem nenhum tipo de troca, ela olha pouco para a criança. As crianças não ficam tão perto dela porque não conseguem conexão, não tem trocas de turno, né? Então a criança dá um brinquedo, a criança até pega, mas é só aquilo, não continua, né? Então não é só, ela vai para junto das crianças, mas ela vai para junto das crianças e faz o quê? Ela pega o brinquedo, senta de costas, brinca sozinha, né? Então a gente tem que observar a qualidade. Se não olha muito para os olhos, né? Eu vou falar assim para o rosto em geral, né? Uma criança de 36 meses, ela tem que fazer bastante contato visual. Isso começa lá antes dos 12 meses, né? O bebê já faz
muito contato visual. É uma competência adquirida ainda antes dos 12 meses. Então, uma criança de 3 anos que não faz contato visual, ou que faz isso de forma fugidia, ou que evita ativamente, ou que não faz isso conectado na hora de fazer pedidos ou de compartilhar interesses, é uma red flag. Tá? Em todas as etapas eu digo que perder habilidades já adquiridas é uma red flag, né? Então essa para 12, para 18, para 24, para 36 e também vai ser para 48, para 60, para qualquer idade. Perder uma habilidade já adquirida é um problema. E aqui também, né? Então uma criança que olhava no olho e deixou de olhar, uma criança que tinha interesse pelas crianças e deixou de ter, uma criança que brincava com brinquedos de forma funcional e simbólica e deixou de fazer, né? Perder habilidades é preocupante sempre em qualquer idade. O que a gente acaba vendo muitas vezes é uma redução de frequência que às vezes não parece ser tão significativa até uma perda de habilidade efetiva, né? Então, uma criança que estava ali ganhando novas palavras e interagindo, aí de repente ela deixa de ganhar, aí a gente começa a ver que aquelas que ela dizia antes, ela deixou de falar, e aí para, né? Para de falar, até aquelas que ela já falava antes e começam comportamentos inadequados para se comunicar, por exemplo, né? Mas podem ser, por exemplo, contato visual. Um bebezinho que fazia muito contato visual na hora de mamar, para brincar, sorria, tinha ampla variedade de contato visual ou de expressões faciais, né? A mamãe conseguia perceber quando ele era menor, quando ele estava feliz, quando ele estava triste, quando ele estava irritado, quando ele estava com fome. E conforme a criança foi crescendo, a mamãe já não sabia mais entender o que ele queria. E ele não conseguia expressar e compensar de outras formas, não verbais ou verbais. Então, tudo isso pode ser considerado perda de habilidades, ok? Bom, então esses são os principais marcos dos 36 meses, para você, profissional, poder refletir aí na sua prática, quando estiver com crianças dessa idade. Essas são as principais red flags para os atrasos do desenvolvimento, suspeitas de transtornos do neurodesenvolvimento, sinais de TEA. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui, vou responder algumas perguntas. Eu vi aqui que tem gente perguntando se todos os dias nesse horário. Sim, de terça-feira eu tô fazendo 11h30, a gente sempre divulga aqui no Instagram mais ou menos a hora, mas entre 11h30 e meio-dia eu tô fazendo 11h30, porque como eu faço no meio do meu dia de atendimento, eu atendo durante toda a terça-feira para eu conseguir almoçar. E de quinta-feira é 20 horas. Deixa eu subir aqui para ver. Essa live é um pouquinho mais curta do que a das 20 horas, tá? Porque às 20 horas eu já terminei meu dia de atendimento, então eu consigo fazer uma live de 1 hora. Essa daqui eu costumo fazer de 30 minutos, por aí. Eu vou responder umas 2 ou 3 perguntas e aí a gente finaliza. Vai ficar gravada, já vi aqui que tem gente perguntando se vai ficar gravada. Deixa eu dar uma olhadinha. A Maíra perguntando se com 3 anos não sabe nomear todas as cores. É preocupante. Maíra, a questão não é ele saber todas as cores. Com 3 anos a criança já tem que ter um vocabulário bem extenso. A questão, pra mim, é você perguntar e ele, de repente, não te responder, tá? Porque, normalmente, uma criança dessa idade, ela já sabe nomear as cores. Teria que fazer uma avaliação mais específica do vocabulário dessa criança. Mas, normalmente, uma criança de 3 anos, ela já sabe nomear formas e cores.
Na verdade, com 2 anos, a criança já consegue identificar formas e cores, tá? Eu falei isso na aula da semana passada, uns 24 meses. Mas você tá perguntando se é preocupante. Na verdade, tem os marcos para cada idade. Aí a gente tá vendo que, assim, um marco, né, uma red flag. Então, com 24 meses, a criança já consegue identificar formas e cores, né? Categorizar aí formas e cores. Vai ficar gravada. Bom, gente, como eu falei aqui no comecinho da live, essas lives de terça e de quinta, o nome dessas aulas são aulas ao vivo, TEA Diagnóstico na Prática. E o objetivo delas são a capacitação dos profissionais, principalmente das profissionais alunas do curso de Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, que são alunas que estão em formação, né, do meu curso, que ficam aí 6 meses lá online, e também de outras profissionais que não são alunas, né, mas que possam aí aproveitar um pouquinho desse conteúdo. Não tem como objetivo diagnóstico de crianças através aqui do Instagram. Primeiro, porque isso não é possível. Segundo, porque isso não é ético nem adequado. O ideal, se você está com dúvidas sobre o desenvolvimento do seu filho, e se por acaso alguma coisa dita aqui foi um gatilho aí de dúvida, né, levantou uma bandeirinha, o ideal é vocês conversarem com os profissionais que acompanham a saúde dos filhos de vocês. Então, pediatra, ou procurar fonoaudióloga, ou procurar uma equipe de saúde especialista em desenvolvimento, né? Eu vi que teve pessoas aí que falaram que mandaram mensagem por direct. Aqui a gente tem o Instituto de Psicologia aqui da Vila Guilherme, em São Paulo, na Zona Norte. A gente faz avaliação multidisciplinar em casos de suspeita de TEA e desenvolvimento atípico. Quem quiser fazer avaliação, estamos à disposição, mas a gente não pode ficar fazendo diagnóstico ou apontando suspeita, né, conforme vocês vão fazendo as perguntas aqui, tá? Porque isso não é muito indicado, né? Eu sei que vocês ficam angustiadas, mas o ideal é sempre conversar com uma equipe de saúde. A maneira mais adequada é essa, tá? Então eu vi que tem gente aqui perguntando sobre os filhos, sobre o que fazer para intervenção, que não é o objetivo dessa live. O objetivo dessa live é sobre avaliação, sobre o diagnóstico, né? Mais voltado para as profissionais mesmo. A intervenção é outra coisa, depende da abordagem, depende do diagnóstico. Eu tô vendo aqui a Cabral Lamaeli perguntando o que fazer com essas crianças para trabalhar a linguagem. Depende do diagnóstico, né? Então a gente está falando aqui da suspeita de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então pode ser TEA, pode ter transtornos de linguagem, pode ser enfim, podem ser diversas coisas, pode ter apraxia, e aí dependendo do diagnóstico vai ter uma equipe multidisciplinar envolvida ou vai ter só fonoaudióloga, por exemplo, e aí as terapias vão ser propostas de acordo com a avaliação. Na avaliação multidisciplinar, o profissional, a equipe envolvida, ao final ela vai propor a intervenção. Então você vai ter TO envolvida, fonoaudióloga, psicóloga, qual tipo de terapia mais indicada, o médico depois propõe as horas, e aí depois é que a gente faz o planejamento terapêutico dessa criança, né? Então não tem, eu gosto de dizer uma coisa assim, profissional não dá dica, gente, profissional dá orientação com base em planejamento. Então qualquer pessoa que te deu uma dica tá fazendo o trabalho meia boca, né? Porque não existe dica,
né? Existe trabalho, ó, suado, avalia a criança, é detalhe, é tudo minucioso, laudo gigante, conversa com os pais, dá devolutiva, depois avalia o repertório da criança para fazer planejamento de intervenção. Isso tudo também demora, é minucioso, e aí começa a intervenção. Então não existe dica para trabalhar a linguagem. O que quer dizer, às vezes isso é feito, é dar algumas orientações, maneiras para que os pais possam também estimular em casa. Mas ainda assim uma dica, porque uma dica, sem conhecer a criança, sem saber o que ela tem, sem saber o repertório da criança, é igual conselho, gente, não adianta. Bom, deixa eu ver aqui. Como abordar pais que acham normal comportamento atípico sem magoar? Então, Isabel, eu não sei se você é profissional da saúde, da educação ou não, né? Se você de repente tem alguém aí na sua família e tá vendo ali o comportamento atípico e quer falar, né? E não quer magoar. Eu não sei se tem um jeito de dar uma notícia sem magoar, sem deixar a pessoa triste. Afinal de contas, você tá apontando algo que não é legal, que ela não vai querer ouvir em nenhum momento da vida dela. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma questão, né? Eu tenho um sobrinho, Thea, e desde que ele nasceu eu percebi as características, né? E a minha irmã é fono, e a minha irmã também trabalha com autismo, e a minha irmã é fono aqui, trabalha na equipe, e ela também percebia essas características, né? Então a gente, quando ia comentar com a família, enfim, fazíamos a avaliação, o diagnóstico dele foi um diagnóstico difícil, né? Porque os médicos também não fechavam, enfim, por conta de... Vocês já ouviram falar em fenótipo ampliado do autismo, né? Então a criança, às vezes, em uma parte da sua vida não apresenta todas as características, então tem alguns médicos que ficam ali meio que na borda ali falando, talvez esteja no fenótipo ampliado do autismo, porque não tem todas as características, enfim. Mas o tempo foi passando e fechou o diagnóstico de Thea. E por alguns momentos da minha vida, antes da minha irmã falar comigo, que ela também achava, se eu falasse, né, sendo as duas especialistas no tema, se eu falasse para ela, ia soar como um diagnóstico, né, como um carimbo. Mas a gente tem que pensar que a coisa tá ali, né? Se a gente tá vendo aquilo, tá ali, independente de a gente falar ou não, né? Então, eu particularmente escolhi conversar, né? E a gente é adulto, a gente lida com as coisas da vida, a gente vai atrás e vai se resolvendo, né? A criança é que não pode sofrer as consequências da negligência dos adultos. Eu entendo dessa forma, porque a criança tá ali se desenvolvendo e ela não tem porquê, ou não deveria sofrer a negligência dos adultos, né? Então, é uma escolha de cada um, né? A escolha do profissional. A gente sabe também que tem muito profissional que não quer magoar os pais, às vezes por insegurança, às vezes por não ter certeza, não quer falar para os pais porque não tem certeza. Tem que se capacitar, né, gente, para ter certeza, para ter firmeza, para poder fazer o melhor trabalho possível. Tem profissional também, e eu já conheci alguns dessa caminhada, que não tem certeza e não quer falar, porque se o pai ficar bravo, vai embora, ele não quer perder paciente. Vocês também já devem ter visto alguns profissionais assim por aí. Então, eu acho que é uma questão muito pessoal e ética. Essa é a minha opinião. Oi, Li. Tudo bem? A Li tá sempre por aqui. Bom, é isso, gente. Eu não sei se tem como não magoar. Mas
o luto é um processo, né? A gente vai ter que passar por isso, como no caso do meu sobrinho, né? O autismo está ali, estava se eu falasse e estaria se eu não falasse, né? Uma hora, e eu não ia também ficar bem não falando, né? Eu acho que eu ia ficar pior também. Enfim, gente, é isso. A Aline aqui tá falando da fase de negação do luto pela perda do filho imaginário. Enfim, tem várias teorias, né? O luto é uma área de estudo vastíssima, né? Muito importante que as mães façam terapia, não podemos deixar de cuidar das mães. Eu diria que é um processo difícil. Tem mães que passam por isso de uma forma mais rápida, outras mais devagar, e é importante que nenhum profissional se coloque de uma forma passiva diante disso, porque se o luto é um processo, uma hora ele tem que começar, né, gente? Para que esse processo aconteça. E se escola, se os profissionais, se a família, né, não dá início nesse processo, porque às vezes esses pais não enxergam realmente nessa criança, né? E é o ambiente, é a escola, é o profissional, é um profissional que fala, é o segundo que fala, é o terceiro que fala. Às vezes o processo de luto se dá nesse encadeamento de profissionais que falam. A escola é muito importante e a família também, né? Então é isso, gente. Agradeço a presença de todos vocês, vai ficar gravada e espero vocês na quinta-feira às 20 horas, tá bom? Tchau, tchau!